Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Gota Gramatical. Na última aula eu trouxe para vocês a concordância verbal e hoje eu trouxe a concordância nominal. O conceito de concordância nominal é de que todos os elementos da oração eles devem harmonizar-se quanto ao gênero e ao número do substantivo. Aí vocês me perguntariam, mas o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. A primeira regra que eu trouxe para vocês é nos casos de um adjetivo, nesse caso entendam adjetivo como qualidade, ele estiver se referindo a dois ou mais substantivos. A regra geral diz que esse adjetivo ele deve concordar com o substantivo mais próximo ou ainda ele poderá concordar com os dois substantivos. Como nos exemplos, tenho lápis e canetas coloridas. Percebam que nesse caso o adjetivo coloridas está concordando com canetas. No segundo exemplo, tenho lápis e canetas coloridos. Nesse caso, o adjetivo coloridos está no plural, porque está concordando com lápis e canetas. No exemplo seguinte, em análise aos documentos e certidões apresentados. Percebam que apresentados está concordando tanto com documentos quanto com certidões. E no outro exemplo, em análise aos documentos e certidões apresentadas. Nesse caso, apresentados está concordando apenas com certidões. A exceção é quando o adjetivo ou a qualidade ele estiver anteposto ao substantivo. Caso em que a gente admite a concordância com o termo mais próximo, como nos casos consumir bons vinhos, comidas e livros. Percebam que nesse caso o adjetivo bons está concordando apenas com vinho, porque ele está anteposto ao substantivo. No segundo exemplo, consumir boa comida, vinhos e livros. Nesse caso, o adjetivo boa está concordando com comida, porque ele está anteposto ao substantivo comida. No exemplo seguinte, encaminhei a correta certidão, ofício e matrícula. Percebam novamente que o adjetivo ele está anteposto ao substantivo certidão. Dessa forma, o adjetivo correta está concordando com certidão. No exemplo seguinte, encaminhei os corretos ofícios, certidões e matrículas. Novamente, percebam que o adjetivo corretos ele está anteposto ao substantivo ofícios e assim ele deverá concordar com a palavra no plural ofícios, corretos ofícios. A segunda regra que eu trouxe para vocês é no caso das expressões bom, proibido e necessário. Como que fica a concordância com essas expressões? Quando essas expressões vierem acompanhada por algum artigo, no caso a, o, as ou os, deve concordar com o artigo. Primeiro exemplo, é proibida a entrada de ciclistas. Nesse caso, a gente vai usar proibida no feminino em razão do artigo a. No segundo exemplo, é necessária a cautela. Nesse caso, novamente a gente vai usar a palavra feminina necessária em razão do artigo a. E o último exemplo é boa caminhada para a saúde. Percebam que nesse caso a gente também vai utilizar boa no feminino em razão do artigo a. Diferentemente do que acontece no caso de não ter artigo. Nesse caso, a palavra ela é invariável. É proibido entrada de bicicleta. Nesse caso, a gente vai utilizar a palavra proibido no masculino porque não está acompanhada de artigo. Então, por isso ela fica invariável. Segundo exemplo, é necessário cautela. Novamente, a gente vai utilizar a palavra no masculino, porque a gente não tem artigo,
ainda que a palavra seguinte seja feminina, como no caso de cautela. E o último exemplo, é bom pensar antes de agir. Nesse caso, a gente vai utilizar a palavra bom de forma invariável, porque a gente não tem um artigo. E agora, nós vamos resolver uma questão e o enunciado é o seguinte: preencha a lacuna. Favor encaminhar assinado, assinados, ofício, certidões e matrículas. A forma correta de escrita da frase da letra A é favor encaminhar assinado, ofício, certidões e matrículas. Porque nesse caso, o adjetivo assinado, ele está anteposto ao substantivo ofício. E por isso, ele deve concordar com o substantivo mais próximo, que nesse caso é o ofício. Então, a forma correta é favor encaminhar assinado, ofício, certidões e matrículas. Letra B. Sendo necessário ou necessária publicação de editais. A forma correta de escrita da frase da letra B é sendo necessário, masculino, publicação de editais. Nesse caso, o necessário, a expressão necessário, ela fica invariável, porque a gente não tem um artigo que a gente possa utilizar a forma necessária. E assim, a forma correta de escrita é sendo necessário publicação de editais. Letra C. Sendo proibido ou proibida a entrada de animais. A forma correta de escrita dessa frase é sendo proibida a entrada de animais. Por quê? Porque nesse caso, a gente tem o artigo A e assim a palavra proibida precisa concordar com esse artigo, sendo proibida a entrada de animais. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter sanado algumas dúvidas e espero que com essa aula vocês consigam se comunicar ainda melhor com os nossos usuários. E até a próxima. Muito obrigada!